Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, sexto andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Rádio Guarujá. Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho. Olá, muito bom dia. Estamos começando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade, hoje nessa quarta-feira, hoje é dia 16 de junho de 2021. Vamos começando aqui o nosso programa até as 10 horas da manhã e você já nos acompanha pelas redes sociais. Estamos na página do Facebook, no YouTube e também no Instagram, nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, e estamos também pela TV Guarujá, para quem é assinante da NET, é lá no canal 11. E para Guaru TV, para Vicente Carvalho. Muito bem, vamos começando aqui o nosso programa, quarta-feira. O tempo está mudando. Ó, eu estou vendo aqui, parece que vai chover, né? Assim, um ventinho meio esquisito agora pela manhã. Mas tá fresquinho, tá bem friozinho, tá gostoso, né? Um tempo bem agradável. Mas muito bom, vamos lá começar o nosso programa. E uma coisa que me chamou a atenção foi o que aconteceu em Nova York. 70% da população vacinada, aí fizeram uma baita festa lá em Nova York. Depois eu tenho as imagens aqui, vou mostrar para vocês. Queima de fogos e tal, então é isso que aconteceu. Aí 70%. Que imunidade de rebanho, que não é nem imunidade de rebanho, eu uso uns termos que não convém. Seria o certo mesmo, era imunidade coletiva, como o Dr. Marcos Caseiro já explicou aqui pra gente. Ela só é alcançada quando 70%, o máximo de pessoas possível, estiverem vacinadas. Aqui no Brasil a coisa está muito lenta, né? Há uma comemoração de que é o quarto país do mundo. Sabe esse tipo de conversa que não cola no dia a dia. Estão aí as prefeituras, estão os prefeitos, governadores, estão todos lutando para tentar tirar os seus estados desse buraco. Então agora cai por terra também toda aquela conversa que tinha o ano passado, que os governadores quebraram a economia, querem destruir o comércio. Eu ouvi muito isso aqui no Guarujá, então foi uma loucura, que a gente ouviu isso. Não, que o prefeito quer quebrar. Em Santos, o prefeito Paulo Alexandre, o ano passado, teve manifestação na porta dele. Ali intitulados comerciantes, empresários com megafone gritando para o prefeito que o prefeito está destruindo o comércio. O que está destruindo é o vírus. Quem acaba com tudo é o vírus. Não é qual é o prefeito em sã consciência, assim, com uma decisão de gabinete? Hoje eu vou fechar tudo aqui para quebrar tudo, a gente não arrecada nada, vamos deixar de fazer um monte de coisa na cidade. Não é verdade isso. Não é verdade. Por mais que o presidente também insista nessa tese, o que aconteceu é o seguinte: precisava tomar uma medida. O que se conhecia do vírus há 1 ano e 4 meses atrás, quase 1 ano e meio atrás, era aquilo que se conhecia do vírus, quando começou lá em março, abril do ano passado. Então conhecia-se aquilo. Então qual era a medida? Fica em casa. Não pode ficar zanzando aí pela rua, andando pela rua. Aí depois foi se descobrindo que se mantendo um distanciamento físico, usando máscara, lavando as mãos e não se aglomerando, então a propagação do vírus era menor. Agora, é um país muito grande, né? É um país muito grande. É um país enorme, com
um país com uma carência social muito grande. Se fosse seguir a ideia do Osmar Terra, da Nise Yamaguchi, daquela turma toda lá que se juntou para fazer o tal do gabinete das sombras, que foi a ideia que eles passaram para o presidente, hoje nós estaríamos contabilizando aqui muito mais de 1 milhão de pessoas. Muito mais de 1 milhão de pessoas mortas. A tragédia seria muito maior. Já é uma grande tragédia. Morrer perto aí de 15. Já estamos chegando perto, hein? Já estamos chegando perto. Eu não vi aqui os números ainda, mas já estamos encostando aí dos 500 mil. 500 mil pessoas que morreram devido à Covid-19. E tantos outros, nesse exato momento, estão lutando pela vida. Estão lutando para sobreviver. Tudo porque o ano passado a discussão não foi compra de vacina. A discussão foi quem é que vai ficar com a paternidade da vacina. Esse foi o grande problema. Né? Agora o Marcelo Queiroga, que é o atual ministro, está fazendo até uma boa gestão, quando ele não mistura a política. Ele até está fazendo uma boa gestão. Acelerando, fazendo campanhas, dando exemplo. Não aparece em locais públicos, lugares públicos sem máscara. Mantém o distanciamento. Não promove aglomeração. Então, o ministro da Saúde do Brasil tem feito isso. Diferente do Eduardo Pazuello, que era um tremendo de um fingido. Ele era fingido. Né? Ele era fingido. Ele fingia ser uma coisa quando ele não era. Então ele assumiu o Ministério da Saúde com 15 mil mortes e entregou com quase 300 mil. Essa foi a política dele. E agora ontem na CPI está escancarando mesmo, né? Está escancarando que o ministro mentiu bastante. Não só foi apenas a incompetência, até então a gente imaginava que era incompetência. Não é incompetência, é desumano. É crueldade. Ele sabia um mês antes que Manaus estava com problema com respeito ao oxigênio e não tomou providências. Então, além de ser desumano, é cruel. Em qualquer país sério do mundo, estaria sendo demitido, não teria cargos públicos, estaria até preso. Qualquer país do mundo. Uma pessoa perversa, cruel, como Eduardo Pazuello, travestido de uma patente que envergonha o exército brasileiro, estaria preso. E os outros que o seguem também. A capitã Cloroquina, por exemplo, ontem ela foi muito atacada. Eu comentei ontem aqui no final do programa. A Mayra, né? Ou Maíra. Eu sempre esqueço, eu nunca acerto o nome da moça. Marcelo Castilho. Bom dia, Marcelo Castilho. Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá aqui no Bom Dia Cidade. Maíra Pinheiro. Maíra, né? Maíra Pinheiro, não é Mayra. É que eu sempre tenho a Mayra na mente. A Mayra é a nossa futura médica. Essa não vai fazer papelão. Essa não vai fazer. Essa não vai fazer. Essa tem DNA. Essa não vai fazer. Essa eu conheço. Conheço desde pequenininha. Né? A Mayra Se errar, tem que puxar de volta. Né? Não. A Mayra Mari vai ser a futura doutora Mayra Mari. Isso aí. Não, essa não vai ter. Essa não vai ficar fazendo... Não vai fazer esse fingimento, abraçar ideologia negacionista, ideologia genocida, entendeu? Não vai abraçar esse tipo de coisa. Ela não vai ser desumana, não vai ser cruel. Conheço. Está no DNA. Agora, a capitã Cloroquina, Maíra, foi muito hostilizada nas redes sociais. E ela está agora tentando explicar. Olha que situação, Marcelo Castilho, que se chega o país. Ela tentando agora explicar para os aloprados
que aí estão como zumbi. Gostei do termo. Aloprados como zumbi. Vagando, eles ficam vagando aí pela rede social, atacando as pessoas, atacando os jornalistas, atacando todo mundo. Então ela está tendo que explicar para eles a importância da vacina. Mas sabe por que ela tem que explicar agora? Tem que justificar? Porque lá, o ano passado, ao invés de ela ser firme, não, ela abraçou a ideia do gabinete das sombras, ali junto com Osmar Terra e Anísio Yamaguchi. E lá em Manaus, ela levou a cloroquina, ela deu uma palestra. Quem falou foi aquele bandido que estava ontem lá, aquele é um bandido, estava ontem lá na CPI, que foi atacado por todos. Ontem aquele ex-secretário lá, Marcelos, né? Acho que o nome dele é esse. Doutor Marcelos, acho que é isso. Ele foi atacado ontem, tanto pela oposição, quem está na oposição, como quem está na situação. Os senadores governistas. Não o pouparam. Realmente ele é um grande criminoso. Então, esse criminoso ontem, ele disse que a capitã cloroquina, a doutora Maíra, foi lá, fez uma palestra, e Manaus foi usado como cobaia. O povo de Manaus, os manauaras, foram usados como cobaias. Então, não precisa trazer o oxigênio, porque nós vamos aqui dar a hidroxicloroquina, e as pessoas foram tomando aquilo e foram morrendo. Porque a hidroxicloroquina não servia para nada, para aquilo. Aliás, ela começou a agravar o problema das pessoas. Então é isso que está se descobrindo lá. Além, lógico, da roubalheira toda que teve. De um governador que é aliado do presidente da República. Eu achei muito interessante. Eles pediram, inclusive ontem, acho que foi o Omar Aziz, que falou, não, o senhor está aqui porque os senadores governistas quiseram que o senhor estivesse aqui. Parece que o governador, o ex-governador do Rio, o Witzel, vai querer participar, né, da CPI. Não é isso? Vai querer ir lá na CPI. Agora, quem era o Wilson Witzel? Vai querer não, ele vai participar hoje. Vai, né? Ele vai participar, está confirmado, né? Quem era o Wilson Witzel em 2018? Era o grande aliado do Jair Bolsonaro. Era esse homem de direita, conservador, patriota, essa coisa toda. Olha o que deu. E chamam de Santa Catarina também, que é outro. Chama de Santa Catarina, para ver o que vai dar. Chama o Zema. Porque a turma lá aqueles senadores, o Girão, o Jorginho, o Reisel, o Marcos Rogério, logicamente eles querem pegar o Dória. Na realidade é essa, é pegar o Dória e o da Bahia. E o de Alagoas, que é filho do Renan. Só que se deram mal, esses caras não falam. Nem o da Bahia. E por incrível que pareça, nem o filho do Renan aprontou nada agora, hein? Eles não aprontaram. Aqui São Paulo não teve nada disso. E nem o Dino também não consegue, né? Flávio Dino. Flávio Dino, pelo contrário. Lá no Maranhão ele é exemplar. O governador do Maranhão é exemplar. Então eles ficam aí tentando pegar. Aí foram avisados, vai pegar o de vocês, hein? Vai pegar os aliados de vocês. Né? Então o Marcos Rogério agora está com medo, porque vai pegar o de Rondônia, do estado dele. Exatamente. Que desviou dinheiro, porque eles estão certos. Que apoia o presidente. Eles estão certos. O governo federal mandou muito dinheiro para combater a Covid. O que os governadores aliados do presidente Bolsonaro fizeram com o dinheiro? O que o do Amazonas fez. Olha o que o governador do Amazonas fez. Foi isso que eles fizeram. Foi isso que eles fizeram. A desgraça. Eles roubaram muito. E não compraram o oxigênio no momento que tinha que comprar. Então foi isso que aconteceu. Isso é um fato. Isso não é uma questão política, não é questão ideológica. Não, isso é um fato. O fato aconteceu. O governo federal liberou dinheiro. Se orgulha de ter mandado dinheiro. E tem que mandar para todo mundo. Além daquilo que os estados já recebem, colocou mais dinheiro para o combate à Covid. O que os governadores patriotas, direita,
conservadores, aliados do presidente, todos alinhadinhos com o pensamento do presidente. O que eles fizeram? Inclusive Hermínio, é isso que dá um governo federal não participar ativamente das ações de combate à pandemia da Covid-19. Deixou correr solto, né? Dinheiro, e aí, o governador se vira. Deixou correr solto. Mas eram aliados. Então aqui em Santa Catarina também foi uma roubalheira tremenda. O governador foi afastado. Agora ele voltou, mas foi afastado. E está sob investigação. Então é isso que aconteceu. Isso é um fato. Isso não é uma coisa. Então, se o ano passado tivesse trabalhado certinho, comprado a vacina, dado atenção para a Pfizer. Agora está aqui o presidente comemorando que a Pfizer está mandando acho que 400 mil doses hoje, está chegando... Hermínio, na verdade, a Pfizer não respondeu o comunicado do presidente ontem. Então ele está comemorando que está chegando, chegou um avião lá no Rio de Janeiro, ou foi aqui em São Paulo, chegando aí uns 300 mil, 400 mil doses da Pfizer. Vai chegar a 3 milhões, não sei o quê. Isso tudo era para ter chegado o ano passado, era para ter chegado em janeiro. Para ter chegado, melhor dizendo, em janeiro. Começar a vacinação. Então, Nova York ontem fez uma grande festa. Tal, fogos de artifício, está tendo turismo lá, chamado turismo da vacina. Eu ouvi uma entrevista outro dia dizendo que as pessoas se vacinam em qualquer lugar, né, nas farmácias. Você marca, vai na farmácia, e a que tiver lá, você até escolhe qual que você quer. Então, os negacionistas que estão indo hoje escolher vacina, que furaram fila e que também escolheram vacina no comecinho, que só tinha Coronavac, lá em Nova York você pode fazer, não é só em Nova York, nos Estados Unidos inteiro. Você escolhe a vacina que você quer. Chegou lá, você é vacinado. Sabe o irmão Você vê como é interessante, né? O irmão do Weitraub, do Arthur, é Arthur o nome dele, né? Isso. Arthur Weitraub. Irmão me fugiu o nome dele, ele está lá no Banco Mundial. Abraham Weitraub. E o Arthur Weitraub foi lá para os Estados Unidos. Inclusive ele teve Covid lá, diz ele, né? Esses caras mentem muito. Então ele teve Covid lá. Está sendo convidado, né? Parece que vai ser convidado para vir. Você não acredita, Hermínio, que os dois tiveram Covid? É que assim, como eles mentem muito, que nem agora. Agora o Arthur Weitraub está mentindo que nunca participou daquele gabinete. Ninguém participou. E o que é aquilo lá? Ele falou nas redes sociais, né? Ele escreveu nas redes sociais, fez palestra, está lá naquele filme lá que foi apresentado. Não, mas não fui eu que participei. Acho gozado, os caras são muito cara de pau mesmo. Então não dá muito para acreditar, né? É que nem Carla Zambelli. Não dá para acreditar. Ela teve endometriose, disse que teve Covid e se tratou com hidroxicloroquina. Quando vai buscar o prontuário, não é nada disso. Então é um negócio, é um povo que mente muito. Então você fica desconfiado. E esse rapaz aí, o Arthur, tá lá, o Arthur Weitraub. Tá lá nos Estados Unidos. Levou a família toda lá para os Estados Unidos, filhos, mulher, para quê? Para vacinar. Foi vacinar lá, foi vacinar. Sabe que vacina ele tomou lá? Mas faz tempo, não foi agora não, hein? Faz tempo que ele foi para lá. Tomou a Pfizer. Só que ficou quietinho. Ficou caladinho. Esse tempo todo, esse homem vem detonando a vacina. De janeiro, ele tomou a vacina em janeiro. E fica detonando a vacina. Fazendo postagens, criando fake news, insuflando as pessoas. Então é muito complicado. É muito complicado. Essa gente, realmente, olha, eles são criminosos. O que eles fizeram no país foi um crime. Tinha que o presidente, naquele momento, ter dado um basta, botado essa gente para correr. Botar ordem na casa. Né? Vocês parem com isso aqui. Eu preciso... O presidente tinha que ter feito isso. O que o presidente está fazendo hoje, de comemorar a vinda da vacina, o presidente tinha que ter feito isso ano passado. Mas não tinha vacina. Conversa que não tinha vacina. Realmente, não tinha vacina na prateleira.
mas estava em desenvolvimento no laboratório. Quer dizer que o Trump não tinha vacina na prateleira e comprou. O Netanyahu foi e comprou. O Boris Johnson comprou. Ah, aqui no Brasil não compra porque não tem na prateleira para vender. Isso é uma conversa fiada, né? Conversa fiada. Então nós estamos aí, beirando aí as 500 mil mortes. Já está chegando bem próximo, hein? Não sei se essa semana, infelizmente, vai chegar a isso, né? E é isso, é uma tragédia, né? Uma tragédia. Muito bem, é aquilo que nós falamos, vem aí também um reforço no Bolsa Família, tem que vir mesmo, porque o povo está muito sem dinheiro. Está muito sem dinheiro. Muito bem, meus amigos, vamos lá, vamos embora, Marcelo. Tem muita coisa para a gente tratar hoje no programa. Ontem teve a sessão da Câmara, né, Marcelo? Tranquilo? Como é que foi? Tranquilo. Teve abordar alguns temas, né? O tema da vacina foi um tema no início abordado, que o pessoal não está tomando a segunda dose na cidade. Enfim, alguns temas interessantes. Como é que pode isso, né? A pessoa foi lá, tomou a primeira e não toma a segunda. A primeira você não está imunizado. Para fechar o ciclo, tem que tomar a segunda. Esse vai ser um outro tema que nós vamos trazer. Não, talvez essa semana não, mas vamos combinar para a semana que vem com o Dr. Marcos Caseiro, para ele participar aqui com a gente. Também vou convidar o Dr. Lucas Suman, porque tem uma relação muito... que ele trata desse assunto, a questão cardíaca relacionada às doenças que são aí oportunistas e a questão da vacinação. A pessoa tem que voltar e se vacinar, né? Tomou a primeira, dependendo da vacina, você tem 60%. Ou 70%. Para completar o ciclo de 90%, 95%, quase 100%, tem que tomar a segunda dose. E eu peguei aqui uma postagem, achei interessante, Marcelo. Eu peguei, até fiz um print aqui, aprendi, viu, fazer print. Aprendeu? Aprendi a fazer um Depois print. Você me ensina. Eu estou aprendendo. Aos pouquinhos eu vou aprendendo aqui as coisas. Aos pouquinhos eu estou aprendendo a fazer o print. Tem que ser com o carro em movimento, né? Trocando o pneu do carro em movimento. Mas o Aleph está tendo paciência comigo. Está me ensinando aí. Eu estou devagarinho estou aprendendo aqui. Bom, Coronavac é o vírus inativado. Vacina que contém o vírus morto ou inativado da Covid-19, ao entrar no organismo, gera uma resposta imunológica. É a forma mais comum de produzir vacina. Entendeu? A AstraZeneca é o adenovírus. Não replicante. Essa possui um vírus vivo, mas não é o coronavírus. É o adenovírus presente em chimpanzé. Apesar de vivo, ele é inofensivo, pois não tem o poder de se multiplicar, de se replicar. Mesmo assim, o organismo, ao identificar o corpo vivo, projeta carga máxima contra o intruso, o que explica aqui o alto índice de reações adversas, como febre, calafrios e dores no corpo. Entendeu? Por isso que sente um pouquinho. Algumas pessoas, não são todos não, algumas pessoas sentem. O da Pfizer é o RNA mensageiro. Aqui não há utilização de vírus, mas sim de uma molécula chamada RNA. Essa molécula leva uma mensagem às células contendo todas as informações genéticas do vírus. Legal, né? Isso quem mandou foi o Marcos Caseiro. Aí ele falou, tô te mandando. Aí mandou. Aí eu falei, como é que eu uso isso aqui? Eu tive que fazer o print. Aí eu fiz um print aqui, ele ficou legal, né? Depois eu vou mandar para você, Marcelo, que de vez em quando, se alguém te questionar qualquer coisa, tá aqui, ó. Ótimo. Pronto, tá aqui explicadinho, não tenho o que dizer. Muito bem, 8h28. As principais manchetes do dia.
Muito bem, vamos às principais manchetes do dia. 6 cidades da Baixada Santista iniciam vacinação contra a Covid-19 em pessoas com 50 anos. CPI ouve hoje Witzel e pode votar quebras de sigilo e convocações. Caminhoneiro desaparece e veículo é achado vazio após se envolver em acidente em rodovia. Witzel teve autorização da Justiça para não comparecer, mas ele confirmou a ida à CPI. Em Praia Grande, homem promove festa com garotas de programa, é trancado em casa e tem carro furtado. Itamaraty tenta frear divulgação de documentos sigilosos à CPI. Aqui no Guarujá, padrasto entrega enteado à polícia após descobrir roubo de celular. Projeção aponta que vacina salvou 1.500 idosos no Rio de Janeiro. Na Baixada Santista é registrado aqui 51 mortes. Olha, até ontem era 28, né? 28, segunda-feira 20, assim, ó, 51 mortes em 24 horas, ultrapassa 144 mil casos da doença. Butantan libera 1 milhão de doses da Coronavac. Santos terá evento teste do governo de São Paulo para definir protocolos de retomada. Bolsonaro diz que o Bolsa Família de R$300 está quase certo. Dupla é detida após ser flagrada desmatando área de prevenção aqui no Guarujá. Biden e Putin se encontram pela primeira vez. Às 8h30, 8h30 agora. Essas são as principais manchetes do dia. O Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais, pelos 1550 kHz da Rádio Guarujá, pela TV Guarujá, canal 11 da NET e pela Guaru TV. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Chegou a internet com a melhor conexão. Agora carregou bem rapidinho com a Conect Telecom. Conect Telecom. Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer, é pra toda a família. 4062-9122. Conect Telecom. Internet 100%, fibra ótica. Conect Telecom. Conect Telecom, agora com até 200 megas de velocidade. Onde quer que a gente vá, só dá Guarujá. Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo, anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor. 3386-6092 ou 3269-1010. Guarujá AM, há mais de 70 anos, trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar. A Rádio Guarujá AM e o cantor Beto Mendes prepararam uma super promoção pra você. Promoção Sexta da Sexta. Juliana. Vamos sortear várias cestas básicas todas as sextas-feiras no programa Tarde Total com Marcos Filho. Para participar é muito fácil. Ligue para o telefone 3386-6965 ou mande uma mensagem no WhatsApp 98804-1550. Pronto, já está participando. Promoção Sexta da Sexta. O sorteio rola todas as sextas-feiras a partir da 1 da tarde no programa Tarde Total. Promoção exclusiva Guarujá AM. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, muito bem. Nem sempre... Tem dias que, às vezes quando eu abro aqui o programa,
Porque uma coisa que eu não me permito, já falei há muito, desde quando começou essa pandemia, que eu disse que essa pandemia as pessoas iriam revelar, né? Se revelar. Revelar aquilo que tinha de bom, que tinha de ruim. Aí aquilo que você... isso até é uma história, né? Que a gente sempre contava aqui e tal. Então, o que você alimentou mais a tua vida toda é aquela história do lobo, né? História do lobo. O que mais você alimentou é o que vai sair no momento de crise, né? Uma vez eu contava uma história aqui, Marcelo, quando eu abri aqui o programa, isso há muitos anos, né? O Baixinho estava aqui, lá em 2001, eu abri o programa, tinha sempre uma mensagem, né? Tal. E o Eli Correia usava muito, tinha um livro que o Eli Correia lançou, que era O Acorde para Vencer, fez muito sucesso na época, e eu usava esse livro do Eli, né? O Eli tinha muitas mensagens de otimismo, essa coisa toda. Eu também usei do Alexandre Rangel, tem um escritor chamado Alexandre Rangel, que era O que Aprendemos com os Gansos. Né? Tem umas mensagens interessantes, né? Do Alexandre Rangel. Tem uma do Alexandre Rangel, que eu lembrei agora, que diz assim, Marcelo, um rei pediu para se fazer um quadro e pintarem o que era uma paz, que era você ter paz, né? Aí todos lá daquele reino lá do rei pintaram vários quadros lindos, né? O nascer do sol, pôr do sol, um cisne na água, o mar, aquelas coisas, né? Florestas, montanhas e tal, né? Tudo lindo. E o rei não aceitava nenhum. Aí daqui a pouco ele viu um quadro, uma pessoa que trouxe um quadro lá no fundo. Quando ele foi pegar, ele falou: eu quero esse quadro. Esse quadro que vai representar a paz vai ficar aqui, dentro do palácio. Aí a turma ali que ficava perturbando o rei, né? Porque tem sempre aqueles, né? Bando de puxa-saca perturbando o rei. Isso tem desde a época medieval. Hermínio, qualquer semelhança é mera coincidência. Não, mas desde a época medieval tem aquele que fica na orelha do rei. Isso existe. Isso existe. É impressionante. E como esses reis gostam desse tipo de gente, né? Pois é. Como gosta de gente ficar ali no ouvido contando história, né? Contando história. Aí o rei falou: não, eu quero aquele quadro. Aí eu: não, mas esse quadro é feio, porque era um quadro que foi pintado, era uma montanha, era um penhasco assim, estava tendo uma tempestade de raios e relâmpagos e trovões e nuvens escuras, densas, e a tempestade ali castigando aquele penhasco. Aí como é que pode? O senhor vai falar de paz usando retratando esse ambiente aí, esse ambiente pesado, carregado. Aí o rei falou: não, dá uma olhada bem lá no cantinho lá, ó. Tá vendo lá no cantinho lá do penhasco lá? Tinha uma fenda e tinha 2 pássaros lá, 2 andorinhas, 2 pássaros assim. Estavam lá os 2, lá na fenda. Aí ele falou: então, isso é paz, que quando tudo está debaixo de uma grande tempestade, que parece que não tem solução, você encontra um lugarzinho para você ficar e você fica quieto, esperando a tempestade passar. Então isso é a paz. Você fala assim: eu tenho paz? Tenho. Tempestade está aí e você fica calmo. Você consegue encontrar uma calma no meio da tempestade. Mas eu lembrei disso. Isso está no livro do Alexandre Rangel, que aprendemos com os gansos, né? Muito legal isso aí. E às vezes, Marcelo, tem dias que dá vontade de não apresentar, vontade de encerrar o programa agora e ir embora. Não dá de encerrar. Acabei de receber uma notícia aqui, que não é nada agradável. Mais uma pessoa muito próxima. É aquela história. O 100% é só quando é perto de você. Entendeu? O 100%. Você vai saber o que é mimimi, o que é ser frouxo, o que é ser marica. É quando acontece perto de você. Entendeu? Ah, não, é assim mesmo, tem que morrer, as pessoas morrem. É quando acontece perto de você. Entende? Falar isso para o parente mais próximo. Isso. Chega agora. Agora recebi a notícia que é um grande amigo que eu tenho. A esposa dele acabou de falecer. Nossa. Né? Estava entubada, acabou de falecer. Muito jovem, 49 anos. Acabou de falecer. Quer dizer, descansou também, porque era um sofrimento muito grande.
Agora, como é que você explica para a família que é assim mesmo? A família queria a mãe lá. Como é que você vai explicar isso? Por isso que eu digo, os negacionistas deveriam ter vergonha. Eles não têm, né? Eles não têm vergonha. Eles se escondem nas sombras. Eles se escondem no esgoto da internet que eles frequentam para ficar disseminando fake news. Mas não tem um pingo de vergonha na cara. Mas deveriam ter. De colocar, como ainda continuam colocando. Ah, mas morreram aí 2.000 ontem. Parece que foi 2.000 e... Quantas pessoas morreram ontem? Ontem morreu muita gente. Mais de 2.000. 2.700, se não me engano. Deixa eu ver se eu encontro o número aqui. Ontem foi mais de quase 3.000 pessoas morreram ontem. Aí... 2.468. Quase 2.500, né? 2.468. E chegamos a quanto? 400, já passou dos... Você chegou a 490 mil? 491. Ó, 491? Ô Marcelo Castilho, se morreu, infelizmente, hoje, se os números de hoje, 491, baterem os 2.000 hoje é quarta-feira. Quando chegar no domingo, já chegamos a 500 mil mortes. E entre essas 500 mil pessoas que já se foram, vamos colocar aqui, eu vou colocar assim, ó, com todo exagero, metade teria uma chance. A esposa desse amigo teria uma chance, o meu amigo César teria tido uma chance, tantos outros teriam tido uma chance. Se essas vacinas já tivessem sido trazidas a partir de janeiro mesmo, até dezembro, se o assunto tivesse sido tratado com seriedade, se não tivesse sido atacado o João Dória, do jeito que o João Dória foi esculhambado, foi ofendido, porque ele se atreveu lá no mês de junho a buscar uma vacina. Por que o João Dória apanhou? Por que o João Dória é o calça apertada? Por que o João Dória como é agora? Agora é sunga apertada, que o presidente está se incomodando com a sunga do João Dória. Por quê? Porque ele se atreveu, em junho do ano passado, a buscar uma vacina. Que 80% dos brasileiros são vacinados com a Coronavac. Então, se o assunto fosse tratado com seriedade, pelo menos metade desses que morreram teriam tido uma chance. Isso é uma realidade. Isso não é um factoide. Isso não é uma ilação, isso não é uma fantasia, não. Isso é a realidade. Teria tido uma chance. Que a vacina impede, dependendo da qual você tomar, que 60% a 70% você desenvolva. Os médicos estão falando isso o tempo todo. Desenvolva o ponto mais crítico da doença e chegue. Porque é aquilo que o Marcos Caseiro colocou aqui. De 100 pessoas, aí ele colocou 60, não vão sentir nada. Os outros 40, aí começa o problema. Desses 40 que sobra, os 40% que sobra ali, aí ele coloca ali que 85% dos 40% que sobra vão precisar de respirador. E os outros lá da ponta? Os 20% vai precisar de uma UTI. E depois 5% é entubado. E aí dos 5%, 80% morre quando entuba. Esse que é o problema. Isso que está falando são os médicos sérios. Não é essa Nise Yamaguchi, essa criminosa, que foi acusada pelo almirante Barra Torres, que é o presidente da Anvisa, de cometer crime, de querer mudar bula de remédio, de querer fazer teste, fazer experiência. Ela e a capitã Cloroquina lá no Amazonas. Olha a desgraça que aconteceu no Amazonas. Esse povo tem que ser responsabilizado no Tribunal Internacional, Marcelo. Como fosse o Tribunal de Nuremberg. Mas tem que ser levado a tribunais internacionais. Eles têm que depois ser denunciados em tribunais, quando terminar essa CPI, tribunais internacionais. Pela decisão que eles tomaram sabendo que não funcionava. Que o que funciona é a vacina. Aí você vem aí recebendo notícias de amigos
muito próximos que vão perdendo a vida, porque não tiveram uma chance. Faltou pouquinho. Faltou pouquinho assim. Entendeu? Se tivesse trabalhado com seriedade, metade estaria aí vivo. Mas não é fácil, não. Não é fácil. Não é brincadeira, não. Deixa eu trazer aqui uma matéria do Fernando Santos. Ele esteve... Aonde o baixinho? O Fernando teve. Me ajuda aí que eu me perdi aqui. Que realmente eu vou te contar, viu? É uma coisa assim. Quando você sabe que um amigo próximo se foi por conta dessa doença, é devastador, gente. Vocês me desculpem. Eu não consigo ser cruel. Eu não consigo... Eu não me permito cair nessas conversas, sabe? Esse patriotismo fajuto, essa ideologia. Não dá. Isso aí... Se morresse uma pessoa já era ruim. Uma vida. Gostei do que o Omar Aziz respondeu no dia que o presidente começou a atacar o Omar Aziz. Ele falou assim: presidente, ao invés de você perder tempo, ficar me atacando aí no cercadinho, trabalhe para salvar uma vida. Se o senhor salvar uma vida, que uma vida é importante, pergunta para a esposa, pergunta para o marido esse meu amigo agora, o Genaldo, se a vida da esposa dele não era importante. Então, presidente, se eu trabalhasse para salvar uma vida, eu já estaria satisfeito. Agora fica essa guerra de narrativas, essa conversa, sabe? Essa bobagem. O Brasil está paralisado, Hermínio, por causa dessas guerras de narrativas. E briga, em vez de se adotar ações, está se adotando narrativas. Sabe, é uma coisa complicada, né? País grande, né? 220 milhões de habitantes, não é fácil, não. Não é fácil vacinar. Seria fácil se não tivesse a ideologia pelo meio. Porque o SUS consegue vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Que nem o ministro falou aqui, vamos vacinar até o final de 2 milhões por dia. Como? Qual é a estratégia? Qual é o planejamento? Não tem. Não tem planejamento. Aí ele fica fazendo esses discursinhos aqui, mas eu sei porque ele fez o discurso. Tinha um monte de brucutu lá, tem que fazer, né? Para os brucutu filmar e depois mostrarem que ele está bem, né? Que ele está com o discurso afinado. É complicado. Bom, o Fernando Santos esteve lá no ginásio Tejereba, que está abrindo, entrevistou inclusive o secretário de esportes, José Roberto Galvão, que está ali abrindo inscrições para diversas atividades esportivas, né? Então vamos acompanhar essa entrevista que foi feita pelo Fernando Santos. E agora ao lado de José Roberto Galvão, secretário de Esporte e Lazer da cidade do Guarujá, para passar algumas informações importantes. Graças a Deus, muita coisa vai retomando e o esporte não é diferente, né? Que inclusive o esporte é saúde e tem vagas abertas, não é isso, Galvão? Abrimos hoje as inscrições para as aulas no Tejereba, as nossas escolinhas, o nosso centro de artes marciais, com aulas de judô, karatê, jiu-jitsu e agora uma novidade, Fernando. Nós estamos fechando com o professor, negociando os horários para aulas de Kung Fu. Sensacional. Aquela arte milenar chinesa, e estará agora à disposição aos nossos munícipes aqui em Guarujá. Gratuitamente. Sempre, todas as aulas ministradas dentro dos próprios públicos ou fora do próprio público, como Emenda Impositivas e Promify, todas elas são totalmente gratuitas. Bom, e além dos esportes e artes, além das artes marciais, tem mais esporte também, não é isso? Sim, nós também abrimos hoje as inscrições para as aulas de escolinha de vôlei e basquete. A idade para essa galera? A partir de 10 anos. A partir de 10 anos já começa a fazer a inscrição para participar das nossas escolinhas. Papai e a mamãe, o responsável, vai até o Tejereba levando os dados necessários, faz a inscrição e gratuitamente, quem sabe pode ser um futuro esportista da cidade, algumas das pessoas que levam o nome de Guarujá para o mundo todo, não é isso? É importante, quando nós éramos criança, eu lembro que os pais diziam: olha, você vai fazer uma modalidade, escolhe uma, hein?
e aí o menino não se identificava, a criança não se identificava com aquela modalidade, e o pai muitas vezes tirava e não dava outra oportunidade porque achava que a criança não aproveitou a oportunidade que teve. Mas eu gostaria de falar aos pais que a história, hoje eu como educador, como professor, não é bem essa. Cada um tem a sua especialidade. Muitas vezes a criança tem facilidade para o futebol, que não é o meu caso. Eu adoro futebol, mas não tenho habilidade. Mas me identifiquei com a natação, com as artes marciais e outros esportes. Então nós temos, por isso que hoje a Prefeitura do Guarujá oferece diversos cursos dentro das suas escolinhas, dentro dos seus programas, porque justamente é para a criança ter a oportunidade de fazer a natação, futebol, basquete, vôlei, handebol, tênis, vela, caiaque, remo, porque ela tem que experimentar. Muitas vezes a gente tem que deixar a criança experimentar a modalidade e se identificar. E muitas vezes, pelo meu pai, eu seria um jogador de futebol, né? Mas infelizmente não é o meu dom. Então nós temos que, às vezes não é a vontade do pai, e sim a que a criança se identifica. Então papai e mamãe, ouvindo aqui o Galvão, secretário de Esportes e Lazer na cidade do Guarujá, vá até o Tejereba. Se tiver que inscrever em 3 ou 4 artes marciais e também nas outras modalidades, inscreva. Dê para ele a oportunidade de aprender algo que ele se identifique, para que ele possa então levar para a vida dele. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito legal, isso é importante, hein? Isso é importante. Eu estava comentando aqui com o Baixinho, Marcelo, que na minha época era muito difícil, né? Para você ter uma vaga, né? Para natação. Aí você via fazer natação era um esporte mais elitizado mesmo, né? Então era tudo muito distante. Era lá só tinha o Tejereba. Ou você ia para uma escola particular, né? Eu acho que aqui era Moby Dick, se não me engano. E aí você tinha que ir, era mais caro, quer dizer, o pai e a mãe não podiam pagar e tal. Não era... Aí as vagas no Tejereba eram mais limitadas, né? Estou falando da minha época, década de 70 e 80, né? Agora, Marcelo, o que seu pai queria que você fosse? O Galvão disse que o pai dele queria que fosse jogador de futebol. Bom, eu não tive muito convívio, né, com meu pai, mas no pouco tempo que eu tive, ele sempre me direcionou para futsal, né, futebol. Queria que... os pais olhavam assim, talvez via jogadores ganhando dinheiro, né? Imaginava, vai jogar bola e tal, não sei o quê. E você, Baixa, o que seu Zezinho queria que você fosse? Mas viu, Hermínio, é aquilo, esse modelo de administração do esporte na cidade do Guarujá é modelo padrão, hein? É modelo padrão. O poder público oferecer as modalidades para ver se a criança se desenvolve, e se houver o desenvolvimento, aí sim, garimpar os talentos para o futuro da modalidade. O Denis Mari já entrou aqui no circuito aqui, ó. Ele não vai praticar bocha, né? Não. O Denis não. O Denis está longe de praticar. Malha, né? Não, até porque se o Denis aparecer lá na bocha, os velhinhos não querem ele lá, não. É mesmo? Não querem. Por quê? Por que não? Porque ali não é para ele. Embora ele vá lá, mostre a identidade, Não. Vou dizer que é gato. Né? É gato. Sai daqui. Não aceito o Denis Mar lá, não. Mas o Denis colocou aqui que o Baixinha... Mas o que teu pai queria, Baixinha? Afinal, o Denis botou um troço aqui. O que seu pai queria? Que você fosse se habilitasse e tal. O que você quer? Não, esporte. Não. Aí não, profissão não. É esporte. No esporte, queria que você fosse o quê? Não é querer ser o Schwarzenegger, né? Ficar puxando ferro, né? Não, quando ele chegou aqui, era só orelha e joelho que tinha. Mas o Denis falando aqui. Jogar peteca, isso é coisa que se fale, Denis. Isso é coisa que se fale, rapaz. E qual é o problema de jogar peteca? Eu já joguei peteca. Tinha uma turma aqui na rua que jogava peteca. Era um negócio, você tinha que ter habilidade para jogar peteca, viu? Sim, claro. Não é, né? Pensando o quê, Denis Mari? Que é qualquer um que joga peteca? Tem que ter o dom. Não, e tem que ter habilidade também. Porque a peteca é pequena. Aí você tem que acertar com a palma da mão. Não é isso, não? Peteca, pelo menos na minha época era assim, jogar com a palma na mão. Tem que rebater. Assim como o frescobol na praia.
Você vai jogar, eu não sei se é mais... É frescobol que fala, Marcelo? Frescobol, Frescobol, você vai jogar com a raquete, não é isso? Tem que Com ter raquete. habilidade também. Tem uma outra modalidade que no Guarujá, muito sucesso. Em Santos tem até torneio. Como é que chama? Tamborel. Tamborel. O Sidney Aranha era bom no tamborel aqui. O Flavinho Antunes, ele foi um dos precursores do tamborel na cidade de Santos. Aqui no Guarujá eu vi muito o Gigante jogar, agora eu conheço como Gigante, me fugiu o nome, Arlindo, né? O Arlindo Prates. Arlindo Prates também participou de torneios de campeonato aqui no Guarujá, o Sidney Aranha, o Arthur Ferreira, também jogaram muito tamborel aqui e tal. E tem o Aranha outros. eu não sabia. O Aranha, sim, o Aranha eu vi até ele participar de alguns torneios aqui. Eles eram muito bons. Esse Arlindo Prates, o Arthur Ferreira, que é engenheiro civil aqui do Guarujá. Tem muita gente aqui que jogava, né? Jogava tamborel. Tinha um outro também chamado squash. Squash. É um esporte ainda elitizado. Né? Tinha uma quadra no Casa Grande Hotel, pra você ter uma ideia. Eu ia com o gerente do hotel. Eu trabalhava no hotel, no Guarujaí Hotel. Aí o gerente era o Gilberto Venturini, ele me chamava. Vão comigo lá. Eu lá ficava vendo, acompanhei ele lá, daquelas... A bola bate é uma quadra, né? Que você tem que bater na parede, né? Só que você tem que ter um... Isso. Ela tem um limite, você não pode bater nem muito baixo, acho que nem muito alto. Você tem que estar tem umas marcações, Tem umas marcações lá. Joga. Pra você jogar. É um tênis de parede que chama, né? Bate na parede. O squash. Você vê que eu andei nos caminhos meio... Você viu aí, né? De peteca a squash. Tá vendo aí? É muito bom. Mas parabéns ao Zé Roberto Galvão, que tá aí, né? Tá investindo bastante, fazendo o esporte funcionar aqui na cidade. Isso é muito bom mesmo. Muito bom. E o José Roberto Motinha, tá dizendo aqui que... Ele também praticava esporte? O esporte preferido dele era bola de gude. Não, bola de gude não é esporte. Tá. É diversão, bolinha de gude. É um esporte escolar, você sabia disso, Hermínio? Mas na escola muito se praticava isso. Mas aí o Motinha... Então tá bom, vamos em frente aqui, 8h56. Bom dia, cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Chegou a internet com a melhor conexão. Agora carregou bem rapidinho com a Conect Telecom. Conect Telecom. Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer, é pra toda a família. 4062-9122. Conect Telecom. Internet 100%, fibra ótica. Conect Telecom. Conect Telecom, agora com até 200 megas de velocidade. A Guarujá é primeiro em sucesso. Programa Tarde Total. De segunda a sexta, da 1 às 3 da tarde, com Marcos Filho. Na Guarujá AM. Muita música, prêmios e promoções. A tarde mais gostosa do litoral. Programa Tarde Total. Se você quer uma comidinha de dar água na boca, preparada na hora, conheça o Degusta Restaurante, o lugar certo para você comer uma parmegiana e de quartas e sábados, uma feijoada deliciosa. Visite o Instagram Degusta Restaurante e conheça a variedade de pratos para o seu almoço e jantar. Degusta Restaurante, na Avenida Ademar de Barros, número 2131, Loja 1, Vila Santa Rosa, Guarujá, dentro do Shopping Zenital. Peça pelo delivery 996905042 e 3027-2724. Você pode entrar em contato com a Guarujá AM pelo nosso WhatsApp. Anote o número 98804-1550. 98804-1550. Rádio Guarujá AM, a rádio do meu coração. Doe sangue, doe vida.
Se você tem de 18 a 65 anos, peso superior a 50 quilos e saúde perfeita, colabore. Muitas pessoas precisam da sua ajuda. Vá até o banco de sangue do hospital mais próximo. Não importa o tipo de sangue, o importante é a doação. Doar sangue é um ato simples e humano de compartilhar a vida. Apoio Rádios Guarujá AM e FM. Fazemos rádio pensando em você. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Alô, 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 nação santista. O radar está. A equipe do Radar Esportivo entra em campo na Guarujá AM 1550 kHz, no comando do capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Nesta quinta, 17 de junho, quarta rodada do Brasileirão 2021. Fluminense e Santos se enfrentam no Maracanã. Transmissão a partir das 6h45 da tarde, aqui na Guarujá AM. Deixa comigo, torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá 1550. Mais uma. Guarujá AM. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, 6º andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Estamos pelas redes sociais, estamos também pelos 1550 kHz da Rádio Guarujá e estamos pela Guaru TV, para Vicente Carvalho, e a TV Guarujá, que é a NET, para quem é assinante da NET. Estamos no canal 11. Eu estou olhando aqui, Marcelo, que eu sempre esqueço de ver aqui o que está nas redes sociais. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver, é Marta Hernandes Pérez. Tá mandando bom dia pra gente. Delmarina, perdão. Delmarina Vilar. Que Deus abençoe o nosso dia. Edjane, ela fala, concordo com você, Hermínio e tal, e depois Lúcia repete. Gomes, a Lúcia. O que diz a Lúcia aí, Marcelo? A Lúcia manda o bom dia, né? Ela manda aquelas mensagens também, né? Que ela é craque nisso. Manda mensagens de incentivo para as pessoas. Então, a Lúcia é a nossa ouvinte diária aqui da programação da Rádio Guarujá. Muito bem. Momento de prestar continência no programa. Opa! A nossa diretora lá da Guaru TV. Sempre, ó. A Edione tá lá ouvindo a gente. A Edione tá acompanhando o programa. Está lá no switcher da Guaru TV, da TV Guarujá. Né? Então, um bom dia para a Edione. A Edione é a coordenadora. O Rodrigo diz que é ele, né? Rodrigo. Ah, é? Vi ele caminhando na praia, agora cedinho, caminhando na praia e tal. Bota o fone de ouvido, caminhando. Outro que eu vi caminhando na praia foi o Netão. O Netão caminhando na praia, tá magrinho. Viu? O Neto tá magro. Então agora, 7h30 da manhã, caminhando não, correndo. Olha o Neto, hein? Correndo na praia. E tá magro, né? Tá ficando magro, tá enxugando. Tá enxugando. Tá fazendo low carb, que ele disse. Que bom. E eu vi ele agora, 7h30 da manhã, correndo na praia. E o Rodrigo caminhando. De vez em quando ele dançava uma Macarena, mas estava caminhando na praia. Entendeu? Dança o quê? Aí, Macarena, ele para, ele dá uma caminhadinha, ele para, aí faz uma Macarena e tal, e continua andando. Eu não sei se é tique nervoso do Rodrigo ou se ele está ouvindo a música Macarena aqui que ele gosta. Ele já falou para mim que ele gosta, é a música que o inspira.
Aí ele diz que é ele, mas não é a Edione que comanda lá. Entendeu? A Edione que tá lá. Ô Hermínio, eu vou fazer que nem um apresentador de TV conhecido. Você está certo disso? Tô certo. A Diva Maria, mandar um bom dia pra Diva Maria, que está nos acompanhando também. Muito bem, Marcelo, você esteve ontem na Câmara de Guarujá. Então, deixa eu pegar aqui. Então você conversou ontem com o vereador Aparecido Davi. Vamos acompanhar a entrevista que o Marcelo Castilho fez. Rádio Guarujá na cobertura da 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Ao meu lado o vereador Aparecido dos Santos, o Aparecido Davi. Vereador, obrigado por nos atender. Um assunto que todo ano é recorrente e mais do que nunca estamos na época, a necessidade de se reforçar o alerta para a doação de sangue. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Bom, é sempre um prazer falar com vocês, me coloco sempre à disposição. O sangue, eu sou vereador, estou vereador hoje, mas eu já precisei de sangue, de doação de sangue. E sei o quanto é importante. E se hoje estou aqui falando, podendo fazer os nossos trabalhos, defender a nossa população nessa casa, é porque um dia recebemos o sangue de alguém. Eu não sei quem foi que me doou um sangue, quem foi o doador que teve a sensibilidade, a boa vontade de ir lá doar. Eu não sei, mas eu sei que me fez bem para aquele momento e desde então me tornei doador também. Já sou doador de sangue há mais de 15 anos e sempre faço as minhas doações periódicas. E como tivemos a oportunidade hoje de estarmos no mês de Junho Vermelho, então fiz a seguinte indicação, já que é projeto, já tem um projeto na nossa cidade que fala do Junho Vermelho, só fiz uma indicação reforçando para que a gente possa ter essa unidade de doação de sangue dentro das UBSs. Já foi falado na Secretaria de Saúde para fazermos uma doação móvel, um carro móvel para doação de sangue. Falaram que não era possível. Outros municípios têm, mas o Guarujá falaram que não seria possível. Então que seja feito isso nas unidades de saúde, que já têm as suas geladeiras, que já têm as suas enfermeiras, que possam ter um equipamento para doar sangue naqueles bairros, porque às vezes a pessoa tem acessibilidade naquele local. Então, tendo ali um equipamento que possa acolher o sangue para os doadores, ficaria mais fácil e eu tenho certeza que você aumentaria muito o número de doadores para o Hospital Santo Amaro, para o Banco de Sangue, porque sangue é vida, né? Sem dúvida. O senhor falou na tribuna agora há pouco sobre restaurante Bom Prato. Sim, também falei sobre o restaurante Bom Prato, para o bairro de Morrinhos, uma população muito grande e também muito carente. E assim, hoje as crianças do bairro, elas pegam marmita nas suas escolas, porque não pararam com a sua refeição, porque a municipalidade manteve a merenda escolar para ser retirada nas escolas. Tem escolas que dão cerca de 350, 370 marmitas por dia. É muito, é igual um Bom Prato. É um restaurante popular, uma escola dessa. Então, mas nos finais de semana não tem, no café da manhã não tem. Então, fica a indicação para que faça estudos, parceria via governo do estado, para se implantar aqui mais um restaurante popular, um restaurante Bom Prato, para que a gente possa levar um pouco de sustento, o sustento único, né? Aquele de cada dia, uma refeição diária para essas pessoas menos favorecidas. Vereador, algum destaque a mais de trabalhos apresentados na casa agora há pouco? Não, todos os trabalhos foram em prol do Banco de Sangue e do Bom Prato no Morrinhos. As demais indicações foram poda de árvores, tapa-buraco, mas é algo cotidiano que sempre tem, todas as semanas, mas de grande relevância foram esses trabalhos, Natália. Vereador, obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá. Muito obrigado, eu sempre poder falar com vocês, eu que agradeço e disponho sempre. Vereador Aparecido Davi, falando aqui no microfone da Rádio Guarujá. Muito bem, tá aí o vereador Aparecido Davi. Olha, a Baixada Santista registra 51 mortes em 24 horas, ultrapassa 144
mil casos, né, de confirmações. No total de óbitos por causa da Covid são 5.688. E Santos terá evento teste do governo de São Paulo para definir protocolos de retomada. O evento ocorrerá nos dias 21 a 22 de julho no Santos Convention Center, é isso aqui, né, da Pão da Praia, e tem por objetivo refinar as regras para o setor de eventos. Ou definir, né? Colocado refinar, mas deve ser definir. Pode ser erro de digitação. Pode ser definir as regras para o setor de eventos, bastante afetado durante a pandemia. Vamos ver se vai dar certo, né, isso, porque esse abre e fecha não é legal. Isso só poderia estar acontecendo, eu sei que já demorou muito, é um ano e meio já dessa história, mas vai fazer um negócio desse, abre aí, começa todo mundo aí, libera. Daqui a pouco começa a ter ocupação de leito de UTI de novo, começa a aumentar, daqui a pouco fecha tudo de novo. Esse que é o grande problema, tinha que fazer com segurança. Enquanto o estado de São Paulo, vamos tratar o assunto assim, 45 milhões de habitantes, 70% desses 45 milhões não estiverem vacinados, eu acho que poderia se fazer o planejamento. É melhor não arriscar, né? Não arriscar. Faz uma coisa paulatina. Faz um planejamento. O negócio é a vacina, que nem o governador disse agora, que até o dia 15 de setembro, todos os paulistas estarão vacinados. Até o dia 15 de setembro. A primeira dose, né? A segunda dose Marcelo, até o final do ano. Eu estava tão animado aqui, você já me jogou um balde de água fria. Quer dizer, verdade. a primeira dose, quer dizer... Então, você está vendo? A coisa é muito séria. É muito sério o negócio. E ainda mais se for vacina da AstraZeneca, depois leva 3 meses. Isso. Vamos supor, 15 de setembro, todo mundo vacinado. Marcelo lembrou bem. Primeira dose, eu tinha esquecido isso, Marcelo. A não ser que seja, que não será a Pfizer. Ou a Coronavac, vai ter Coronavac para todo mundo? Se tiver a Coronavac nesse bojo todo, aí sim. Aí você faz uma vacina dia 15 e quando começar ali outubro, você já está dando a segunda. Isso. Mas realmente, Marcelo, agora você falou uma coisa que me chamou aqui a atenção. Quer dizer, é mais uma estratégia o ano midiática. só vai voltar ao normal a partir de janeiro. Mais uma estratégia midiática. Uma pena, né? Uma pena, porque você vai vacinar todo mundo, realmente, com a primeira dose. Aí não é uma coisa para você poder soltar todo mundo, começar... Brasilzinho, não é fácil não é brincadeira não. Hermínio, essa história de Copa América, tu já deve estar acompanhando, né? Você vê o que tá dando, né? Já tem 51 contaminados de delegações internacionais, isolados em hotéis que estão realizando a Copa América. Mas não tinha como não ser assim. Outra coisa, só está no começo. Exatamente. Copa América começou domingo. Ontem à noite já tinha esses 51 aí. Ontem à noite. Terça. Você vai ver sexta. É de aumentar. É de aumentar. Isso aumenta todo dia. Porque o vírus não quer saber se o jogador é rico, é pobre, é famoso, não é. Entendeu? Se é Copa América, se está no SBT, se está na Globo, se está... Então agora está aí. A Copa América vai ser isso mesmo. Já se sabia que seria isso. Era um campeonato que não deveria acontecer. Mas está acontecendo o brasileiro? Está acontecendo? Sim, mas é interno. Mas se comparar o número de casos dos campeonatos internos com um torneio internacional como a Copa América... Não tem. Não, é assim, o problema é levar daqui para lá e trazer de lá para cá. Exatamente. Entendeu? Aí começa a circular no país. Era um momento para nada entrar no país. Mas está tendo um campeonato brasileiro. Tá, mas é aqui dentro. Está circulando aqui dentro. Não deveria, mas está. Mas é isso, são medidas que são tomadas que não dão certo e assim vai. Bom, Marcelo, você ontem entrevistou a vereadora Cirana Bozoquian. Isso. Vamos acompanhar a entrevista.
Rádio Guarujá na cobertura da 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Ao meu lado, a vereadora Cirana Bozonquian. Vereadora, obrigado mais uma vez por nos atender. Vereadora, é possível entender as pessoas que tomam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e na hora de tomar a segunda dose simplesmente não comparecem? Boa tarde a todos, boa tarde Marcelo. Obrigada por mais uma vez nós estarmos aqui conversando e você sempre muito preocupado com o nosso trabalho. Te agradeço até por você fazer isso conosco, para nós virmos aqui explicar o porquê que nós estamos aqui. É inadmissível você não voltar para tomar a segunda dose. O povo chorou, o povo esperneou, porque teve que ficar trancado dentro de casa, todo mundo gritou, perderam entes queridos, pai, mãe, irmãos e tios e afins, pediram tanto essa vacina e porque tem um grau de como é que eu posso falar, de reação, a pessoa não volta para a segunda dose? Não, você tem que voltar, é importante. Eu quero te perguntar uma coisa, você já tomou vacina da gripe? Eu não tomei, não tive a oportunidade. Pois eu tenho uma família grande, e é uma família grande que já tem muita gente na idade de tomar essa vacina da gripe. Tem reação. Teve tias minhas que tiveram reação assim, de ficarem resfriadas uma semana. Dizem que aquela história de que você tem que limpar isso daí, mas a primeira vez que tomou teve uma reação horrível. Mas voltou no ano seguinte, e no ano seguinte, e no ano seguinte. Quer dizer, nós temos o Covid que está matando e a pessoa não volta para a segunda dose. Eu não consigo entender, sabe? O que é mais importante hoje, na atualidade, é a vacina do Covid. E você não volta para a segunda dose, você tem que explicar para mim, porque eu não consigo entender, Marcelo. E a vereadora que já defendeu até aqui na Câmara, né, a vacinação, a inclusão na lista de prioridades de algumas categorias profissionais para se tomar vacina, né? E você tomar a primeira vacina, a primeira dose, e não tomar a segunda não compensa, né, vereador? Quer dizer, nós viemos para cá porque tem pedido para fazer. Eu trabalhei com o deficiente, junto do deficiente cadeirante, veio junto o autista, porque o governo só liberou para o síndrome de Down. Daí eu fiz a indicação para o portuário, para o pessoal que trabalha na linha de frente do porto, que atende o navio, ok? Eu pedi para as mães que estão amamentando, né? A lactante, ela tem que tomar, ela está amamentando, tem que tomar. Quer dizer, aí você não volta para a segunda dose? Não, sabe? E está sobrando a segunda dose. Tem cidades, Marcelo, que não aplicaram em todo mundo. Tem cidades do nosso estado de São Paulo que não se preparou para aplicar nem a primeira dose. As cidades gritaram, os prefeitos gritaram, eles querem dinheiro, mas não ensinaram a ter esse cronograma da vacinação. O nosso litoral está de parabéns, porque o nosso litoral, os prefeitos sempre fizeram videoconferência para ensinar um ao outro, para organizar essa vacinação. A nossa vacinação é maravilhosa, de Santos, São Vicente para Grande. Quer dizer, as cidades do interior, um monte de cidade não sabe como aplicar. E a vacina vence. Você vê que judiação? A vacina vence. Tanta gente querendo tomar e quem já tomou não voltou para a segunda dose. Vereadora, já apresentou seus trabalhos? Quer destacar algum especial? Quero sim, Marcelo. Eu quero destacar o seguinte. Hoje é o Dia Internacional da Conscientização para a Violência contra o Idoso. E você sabe que a cada dia aumenta, né? Sem dúvida. A cada dia aumenta a violência contra o idoso. Então, tem que ter essa conscientização. Que você tem que tratar bem o seu pai, sua mãe, seus avós. Eu não consigo entender, Marcelo. Uma pessoa que te pôs no mundo e a vozinha ficou mais velha, ela realmente vai dar trabalho. Assim como a criança dá trabalho. E aí você não gosta mais dela. Você judia dela. Tem tanta coisa ruim que fala que dá vontade até de chorar, sabe? E eu não consigo entender, isso não passa pela minha cabeça. Eu tive o prazer de ter bisavó, de ter bisavô, de ter vovô, de todos os lados. E a gente tinha um amor entre eles e todos dão trabalho. Vai dizer que não dá trabalho?
A maioria termina na cama. E como assim não tratar bem? Então eu acho que esse dia não precisava nem existir. Então teve esse dia da conscientização de não machucar o seu ente querido. E também, o que eu acho que também é muito importante, Marcelo, como mulher. Hoje as mulheres internadas, elas têm um problema muito sério ao tomar banho. A minha mãe tem 81 anos. A minha mãe foi internada. Há pouco tempo ela ficou 15 dias na UTI. E ela implorou para que não fosse um enfermeiro a dar banho nela. Ela pediu para que fosse uma enfermeira a dar banho nela. Ela com 80 anos, ela não pode, na cabecinha dela, que um rapaz de 20, 30 anos lave ela. Isso era de uma vergonha, então eu fiquei preocupada que ela fosse piorar a saúde dela, porque era o enfermeiro que lavava. Então eu acho que, do jeito que eu estou pedindo isso hoje, aqui, para a prefeitura organizar isso, sabe, porque hoje tem muita gente que não pode mais acompanhar a mãe, a avó, a irmã, a tia. Os maridos também não gostam, viu, Marcelo? Os maridos também não querem que um rapaz dê banho na mulher dele, que lave a parte íntima da mulher. Então, desculpa os enfermeiros, põe ele em outro setor, mas aquele setor da higienização das mulheres, põe uma enfermeira. Eu estou falando isso por mim, porque você sente muito quando é no teu sangue, né? Quando é no teu lado. Porque quando é dos outros, você sente, mas não sente muito. Mas quando acontece com você, você tem que ter essa reflexão. Então, eu peço muito, e eu não nada contra o enfermeiro, pelo amor de Deus, até porque a importância dele para carregar o doente no colo é muito importante. Essa força que o homem tem, que a mulher não tem. Mas essa higiene, eu fiz um projeto de lei pedindo para que nesse departamento, que são dos médicos, as UPAs, o pronto-socorro, que essa higienezinha que existe, que é que a mulher tem que fazer as suas necessidades, e tem aquela que menstrua. Não dá para ser um homem a limpar, sabe, Marcelo? Então eu espero, os vereadores sabem do que eu estou falando, até porque a maioria aqui é homem, tem esposa, e eles gostaram e concordaram comigo sobre isso, que seria melhor, que eles pensem bem, porque eu tive um pai internado, e se acredita que meu pai também pediu, na época que ele ficou na UTI, que a moça era uma menina, talvez tivesse a minha idade no período. Ele falou, eu não posso permitir que uma menina da sua idade me lave. Filha, pede para um enfermeiro me lavar. Você vê, então, a pessoa, todo mundo tem um pouco de preconceito, né, Marcelo? Eu não teria problema, por exemplo, é uma outra época, mas a maioria não aceita. Então, por isso eu fiz esse projeto de lei. Vereadora, obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá. Obrigado eu. Todo mundo que tem uma boa semana e um bom trabalho. E se cuidem, né? Se cuidem. Sempre, né? Sempre. Vereadora Cirana Bozonquian, falando aqui no microfone da Rádio Guarujá. Muito bom, viu, Marcelo? Essa preocupação da vereadora Cirana, ela é muito pertinente, porque é exatamente isso que acontece com o paciente, né? É difícil, e ela está falando aí nada mais que é um tratamento humanizado. Isso é você humanizar, porque é assim, é difícil. Uma pessoa mais idosa, que vem de uma outra geração, uma outra criação, tem outros conceitos. Então, o pudor que a pessoa tem é outro. O pudor é outro. Eu estava lembrando aqui, Marcelo, quando meu pai ficou internado também, e a mesma choradeira era essa aí. Pô, mas tem que ser essas moças aí, entendeu? A gente sabe que constrangidos, o que o hospital tem naquele momento são as enfermeiras. Aí vai dar banho num senhor de quase 80 anos, que é aí no caso da vereadora foi o contrário, né? Foi a mãe, né? É. Aí no meu caso foi meu pai. Então você vai lá dar banho, como é que faz? Né?
Então, talvez a nova geração, a nossa, que não é tão nova assim, a nossa não é tão nova. Mas talvez os mais de uma geração mais aqui dos anos 2000 para cá, talvez tá ligando. Mas aqueles... Olha, eu me arrisco a dizer, hein, Marcelo? A minha geração, talvez até a sua, se incomode com isso. E olha que nós não somos tão velhos assim. Nós não vamos nos incomodar com essa situação. Né? Nós vamos nos incomodar. Agora, você imagina uma pessoa de 80 anos que está lá, é difícil. Então, não tem um rapaz, tem que ser essa moça. Imagina uma senhora, né? Senhorinha lá. Pô, não tem uma moça, tem que ser um rapaz. Então, tinha que partir até essa visão humana dentro dos hospitais, né? Ó, tá aquele quarto lá é uma senhora, então vai as moças dar banho. Na hora de definir a escala, né? De quem vai atender. Naquele quarto tem um senhor, vai um rapaz. É complicado, né? Mas não é fácil não, mas o sistema de saúde também, aí vão para o outro lado também. O contingente maior são as mulheres, né? Tá difícil. Eu falava, meu pai, fecha os olhos e... fecha os olhos. Finge que você não tá aqui. É difícil, falar é fácil. É verdade. Falar é fácil. Só quando você passa pelo problema. A teoria tudo é muito, muito, muito simples. Muito bem, do que vamos agora, Marcelo? O Baixinho. O Marcelo também entrevistou o vereador Fernando Peitola. Fernando Martins, né? O Peitola. Vamos lá, vamos acompanhar. Rádio Guarujá na cobertura da 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Ao meu lado, o vereador, vice-líder do governo municipal aqui na Câmara, Fernando Martins dos Santos, Fernando Peitola. Vereador, obrigado por nos atender. Serviço de pavimentação na cidade do Guarujá, o vereador fez um comparativo. Em uma determinada região da cidade é feito de um jeito e o vereador entende que em outro setor da cidade é feito de outro. Ô Marcelo, primeiramente boa tarde, mais uma vez obrigado por me dar a oportunidade de estar aqui dando essa entrevista nas suas redes sociais. Bom, apresentamos uma série de indicações hoje aqui, foi bem proveitosa a sessão da tarde de hoje. Dentre elas, essa questão do asfalto. Este vereador entende que o mesmo serviço que é feito na periferia não é utilizado a mesma matéria-prima aqui no centro. Ou seja, eu vou citar ali tanto a Avenida Antenor Pimentel no bairro Morrinhos e também a Avenida Prefeito Rafael Vitiello entre Vila Zilda e Vila Edna. Sabemos que foi uma luta muito grande, travada lá atrás ainda com a outra administração, ainda éramos líderes comunitários e pleiteávamos junto a nossa prefeita, a nossa prefeita Maria Antonieta de Brito, a necessidade de se pavimentar as duas vias, Vila Edna e Vila Zilda, então nem se fala. Então, junto ao governo do estado, eles conseguiram, na ocasião, cerca de 7 milhões de reais, tanto para prefeito Rafael Vitiello e mais 7 milhões de reais ali para a Avenida Antenor Pimentel. Né? Deu-se início, paralisou-se e, graças a Deus, eleito ainda em meu primeiro mandato, pleiteamos junto ali ao nosso prefeito Dr. Walter Suman, para que se fosse dado continuidade ali às obras de pavimentação nas referidas vias. Então, cerca de quase 5 anos passados, as ruas, tanto no Morrinhos quanto na Vila Edna, tanto Antenor Pimentel quanto a prefeito Rafael Vitiello, ela está apresentando uma série de problemas na sua parte estrutural, ou seja, na sua parte asfáltica ali. São enormes rachaduras em toda a extensão da via, abrindo enormes buracos, e este vereador foi questionar ali o pessoal da Terracom, que, pasme, foi informado este vereador que, devido à quantidade de água que cai nesses bairros, quando chove, que contribui para que esteja acontecendo lá. Pois bem,
eu até aceito essa justificativa. Se ele provar para mim que 100% da matéria-prima dele usada ali na massa asfáltica for composta de açúcar. Porque sabemos que açúcar, em contato com a água, ela dissolve. Então, se o asfalto foi feito com açúcar, eu estou de acordo com ele. Então, hoje solicitei aqui, através de indicação, para que o Poder Executivo possa notificar a empresa Sabesp para estar indo no local, né, para que possam resolver toda essa questão estrutural. Haja vista que a questão de garantia são 5 anos, está para vencer agora. Vai esperar vencer? Né? Fiz também uma indicação para que a empresa notifique os engenheiros, tanto da prefeitura quanto da empresa Terracom, para que possam fazer uma visita técnica no local e assim, de um modo sério, eles possam dar um laudo que convença este vereador. O vereador tem visto na cidade locais como o Mirante das Galhetas, né? E também o outro mirante da cidade que foi remodelado e foi até reformado. E o vereador defende também a construção de um mirante ali no Morro da Asa Delta. É isso mesmo, Marcelo. Gostaria até de dar oportunidade aqui para parabenizar a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Infraestrutura e Obra, ao nosso prefeito, doutor Walter Suman, pela sensibilidade que recuperou esses dois lugares citados aqui, tanto no Morro da Campina, quanto lá no Morro da Galheta, ali nos 2 mirantes, e deixou disponível para a população e também para os nossos turistas aquela coisa linda, maravilhosa que está ali, né? Então a gente não é contra, muito pelo contrário, vivemos em uma cidade turística, temos mais que fomentar o turismo em nossa cidade para gerar renda e assim trazer condições para os nossos moradores. Então este vereador teceu críticas aqui por não ter sido convidado no último dia 13, para o evento que ocorreu ali no Mirante das Galhetas, né, onde estava presente ali o ministro do Turismo e também da Saúde. Então, esse vereador falou que se estivesse presente ali, iria convidar o ministro do Turismo para que nós pudéssemos passear ali pelo Morro do Macaco, enfim, outros morros, em especial lá no Morro da Asa Delta, que na década de 80 era chamado ali de Morro da Asa Delta por conta de muitos turistas que vinham para a cidade para fazer o salto de Asa Delta naquela localidade. Era muito frequentado por muito turista. Então é um ponto ali maravilhoso que cabe sim um estudo para que possa fazer daquele espaço nos mesmos moldes que foram feitos aqui no centro, para que se possa fazer ali no bairro periférico também. Desobstrução dos canais. A Secretaria de Operações Urbanas vem realizando esse serviço em alguns bairros e o vereador pede que esse serviço também seja estendido lá no Morrinho. Sim, né? Gostaria aqui de parabenizar aqui a Secretaria de Operações Urbanas, na pessoa do secretário Alex Monteiro, bem como todos aqueles que contribuem para o andamento da Secretaria. Sabemos que é uma pasta difícil, os problemas existem, são muitos por toda a cidade, mas estão se saindo muito bem. A questão é que este vereador fez a indicação aqui pedindo a limpeza de vários canais da nossa cidade, né? Citei aqui ali o paralelo à Avenida Antenor Pimentel Morrinhos, que foi fechado recentemente, né? E a gente pediu que fosse feito com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, com a mesma metodologia que está sendo usado aqui a desobstrução do canal da Avenida Leomil, aqui no centro, que está contribuindo muito para que qualquer chuvinha não possa vir alagar o centro. Então a gente pede que com esse mesmo empenho, com essa mesma dedicação, que possa ser feita essa limpeza ali no canal da Avenida Prefeito Rafael Vitiello, bem como também na Avenida Antenor Pimentel, né, em Vicente de Carvalho, ali na São Jorge, na Getúlio Vargas, enfim. Citei aqui inúmeros locais ali em Santo Antônio, nas Acácias, enfim, vários endereços a gente citou aqui, indicou, para que eles possam estar executando esse trabalho maravilhoso que eles estão fazendo aqui no centro. Vereador, obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá. Eu que agradeço, Marcelo, sempre a oportunidade. Quero deixar aqui para você, munícipe, se você tem a sua reivindicação a fazer aí do seu bairro, aquilo que for pertinente ao trabalho do vereador, nos contate através do nosso WhatsApp, 997 70 7988, 997 70 7988.
Nos contate para que possamos dar voz a você aqui na Câmara Municipal através das nossas indicações e assim cobrar do Poder Executivo para que a sua reivindicação possa ser atendida. Ok? Grande abraço, fiquem com Deus. Vereador Fernando Peitola, falando aqui no microfone da Rádio Guarujá. Pensei, Marcelo, me preparei aqui, pensei que o Fernando Peitola depois ele se entusiasmou ali e tal, até aquela saideira, né? Final, tal. Eu falei que ele ia falar um beijo do gordo. Fala pra ele. Mas vamos lá, o Hermínio pediu pra você. Mas ele fez isso na tribuna ontem. Não, fala pra ele fazer nas nossas entrevistas. Na hora que ele terminar, fala que o Hermínio falou lá na rádio. Fica legal, você fala. Eu fiquei aqui aguardando, eu tô aqui, até pediu o microfone aqui, eu falei, passa pra cá baixinho. Aí eu falei, Bruno, vai dar o beijo do gordo. Mas não falou. Uma pena. Mas legal, eu gosto muito do Fernando. Fernando Peitola é um cara muito sério, um cara que trabalha bastante. Aquele pessoal ali da Vila Zilda ali, ele atua bastante, né? Ele tem um trabalho forte ali naquela região. Muito bem, 9h34 agora. Bom dia, cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Chegou a internet com a melhor conexão. Agora carregou bem rapidinho com a Conect Telecom. Conect Telecom. Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer, é pra toda a família. 4062-9122. Conect Telecom. Internet 100%, fibra ótica. Conect Telecom. Conect Telecom, agora com até 200 megas de velocidade. Na Guarujá a gente participa toda hora. Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo, anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 3386-6092 ou 3269-1010. Guarujá AM, há mais de 70 anos, trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar. Você já saboreou o almoço comercial e o prato feito por quilo do restaurante Churrascaria Brasinha? Variedade de sabores com ingredientes de primeira qualidade, tudo feito na hora. Sábado tem feijoada e apresentação do grupo 3,5 a partir das 8 da noite. E domingo, uma deliciosa costela gaúcha e frango assado. Delivery 33716623, 33716623 ou no WhatsApp 996434180. Na Avenida Manuel Albino 51, bem ali no Trevo do Santa Rosa, em Guarujá. Os melhores shows é a Guarujá que traz. Alô, 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 nação santista. O radar está. A equipe do Radar Esportivo entra em campo na Guarujá AM 1550 kHz, no comando do capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Nesta quinta, 17 de junho, quarta rodada do Brasileirão 2021. Fluminense e Santos se enfrentam no Maracanã. Transmissão a partir das 6h45 da tarde, aqui na Guarujá AM. Deixa comigo, torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá 1550. Mais uma. Guarujá AM. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, sexto andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo.
Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Marcelo, você conversou no Rotativa no Ar com o presidente da Câmara de Santos, o Adilson Júnior. Foi uma entrevista muito importante, muito interessante. Vamos acompanhar essa entrevista aqui no Bom Dia Cidade. Presidente, boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Tudo bem? Oi, Marcelo. Boa tarde para você também. Está me ouvindo? Estou ouvindo bem. E o senhor? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Tudo bem, Marcelo? Uma boa tarde para você, amigos aí da Rádio Guarujá. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Muito bem, então. Presidente Adilson Dias, conosco aqui envolvido em várias ações e ainda mais nesse período de pandemia, né, presidente? A Câmara atuando bastante nessa questão de transferência de recursos para o custeio de medidas sociais. É isso, presidente? Sem dúvida. Eu acho que nesse momento, né, a gente precisa efetivamente contribuir na veia, na ponta, né, principalmente com as pessoas que estão sofrendo bastante. E nós sabemos que o poder legislativo, ele não pode fazer a transferência de renda dos seus recursos. E no início, né, isso a questão de 2 meses atrás, traçando aí alguns programas para o enfrentamento junto ao prefeito, nos foi colocado, né, algumas dificuldades que se tinham do ponto de vista financeiro e algumas alternativas. Entre elas, a primeira, né, da gente poder contribuir aí, principalmente ajudando as pessoas que estão sem empregos, que continuam, né, ou seja, e da compra de cestas básicas. Então, através da Secretaria de Educação, foi traçado aí a compra de mais de 24 mil cestas básicas por mês ao longo de 3 meses, né? E a compra de 2.100 cestas básicas pela assistência social ao longo de 10 meses, então 2.100 cestas básicas. E também o programa de transferência de renda, né, que vem contribuindo aí que as pessoas possam ter uma renda. E a gente entende que, claro, essa renda agregar a transferência de renda do Estado e da Federação, né? Então foi feito através do Capacita Santos 2.000 inscrições naquele primeiro momento e posterior mais 2.000. Então temos aí 4.000 pessoas fazendo cursos profissionalizantes e que recebem R$400 por mês. Tudo isso, Marcelo, dá 11 milhões e 900 mil reais. Nós já fizemos o primeiro repasse do recurso da Câmara, né, para o prefeito, e em primeira mão, vou te dizer aqui, né, um furo aí do seu programa, da Rádio Guarujá, sexta-feira agora, às 10 da manhã, nós vamos já enviar a segunda parcela, também da ordem de 3 milhões de reais. Estamos aqui finalizando com a nossa equipe econômica, e sexta, junto à mesa diretora, representando todos os vereadores, o conjunto do Poder Legislativo aqui santista, vamos enviar mais 3 milhões de reais para continuar o custeio de todos esses programas sociais. Ótima notícia do presidente Adilson Júnior, da Câmara Municipal de Santos, né? Porque nesse período de pandemia, onde os municípios tiveram que tomar medidas impopulares, até mesmo fechar o comércio, né? O poder público se fazendo presente e a Câmara também ajudando a atender aqueles que mais necessitam, não, presidente? Que tiveram aí, passaram por muitos apuros nesse período da pandemia desde o ano passado. Sem dúvida. Eu acho que esse é o conceito, né? E também trabalhar nessa retomada. A Câmara tem sido presente aí em todas as conversações desde o início, né? As demandas, principalmente da nossa rede de comércios, de serviços, né? Muitas dessas demandas e das adequações para contribuir com a flexibilização e aí possibilitar com que o nosso comércio também pudesse resistir, né? A gente sabe que muitos, infelizmente, não conseguiram resistir à pandemia, né? E o que vem gerando o Covid, de restrições, de lockdown, como vivemos, e a Câmara se tornou presente, né? Nesse sentido, e estamos logrando êxito, não tanto quanto talvez todos nós gostaríamos, né? Como eu disse, porque muitos, infelizmente, fecharam as portas, né? Mas tentando fazer essa intermediação
e intermediação, que teve um saldo bastante positivo, né? Câmara também presente aí, principalmente agora, das isenções de impostos, né, que fizemos, ou seja, também para a nossa rede de comércios, nossa rede de serviços, para efetivamente estender as mãos, né, e pelo menos aliviar a carga de impostos. Assim o fizemos na remissão já aprovada, ou seja, aquilo que foi lançado até o mês passado, e quem está aderindo do mês passado até dezembro com a isenção total dos impostos, né, para a nossa rede. Ou seja, mais uma vez a Câmara aí também se tornando presente, principalmente na manutenção e agora pensando aí numa retomada econômica, né, para que a gente possa preservar os empregos, a geração de renda, e o nosso comércio continue sendo ativo e participativo, principalmente na vida das pessoas, nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando. Sem dúvida. E a Câmara, por causa disso, né, presidente, porque essa pandemia mexeu, né, com a economia, vai exigir uma reorganização da economia da cidade, e a Câmara já está recebendo, parece que, propostas para o PLDO e o PPA. Né? Eu gostaria que o presidente falasse o que seriam esses projetos, né? Como é que funciona isso, como é que é a participação popular para a montagem desses projetos, porque é uma forma de organizar o município para os próximos anos, é isso, presidente? É isso, são dois projetos, né? O Plano Plurianual, que é PPA, e a LDO. Né? A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? A principal finalidade da LDO é justamente essa, orientar, né, e elaborar os orçamentos fiscais, os investimentos do poder público, ou seja, é a lei de diretriz, como diz, né, a legislação é o que estabelece a diretriz de que o governo irá seguir a partir do próximo ano. Né? Ou seja, a partir das diretrizes, em ato contínuo, um pouco mais lá perto do final do ano, é feito o orçamento com base no que é estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? E o PPA, que é o Plano Plurianual, né, que aí ele faz quase que a mesma coisa, só que com um tempo um pouco mais longínquo, ou seja, o PPA ele planeja, né, a cidade para mais anos, né? E agora, hoje, aliás, abriu o período de indicações de emendas para os vereadores, ou seja, eles ofertam no PPA e na LDO aquilo que a comunidade nos reporta. Então, por exemplo, olha, a construção de uma nova creche por conta de um bairro que porventura cresceu, por exemplo, vou falar um que já é quase que uma realidade que nós devemos inserir, que é a Policlínica do Jardim Rádio Clube, né? Mais dizendo, a Policlínica do Jardim Rádio Clube já existe, mas a Policlínica do caminho ali na Vila Gilda, né? No dique da Vila Gilda, ao lado do nosso poupa-tempo, nós devemos ali construir uma nova policlínica. Por quê? Porque os bairros cresceram, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o bairro do Jardim Castelo, que é atendido pela Poli do Jardim Castelo, mas a Policlínica do Jardim Castelo também atende os moradores do dique da Vila Gilda, por exemplo. E o bairro cresceu, porque ele hoje está também verticalizado. Eu nasci nesse bairro, então conheço bem. Eram tudo casas e hoje a gente tem várias torres de apartamentos. O bairro cresce e, consequentemente, os serviços públicos também sofrem essa demanda. Então agora, por exemplo, para as pessoas entenderem, a gente põe lá na LDO, né, de diretriz orçamentária, no plano plurianual, fala, olha, o Rádio Clube precisa, por exemplo, de uma nova policlínica. Você põe isso agora, depois põe no orçamento para que as coisas possam acontecer. É mais ou menos assim que acontece na vida pública e a importância desses dois projetos que está aberto aí para sugestões, o que a gente fala como emendas dos vereadores. Perfeito, então. É importante, né, o planejamento, a organização do município para os próximos anos. Presidente, a Câmara fez uma homenagem ao Instituto Butantan pelos seus 120 anos. O Instituto Butantan, que mais do que nunca está em evidência, presidente, porque é o instituto hoje que produz a Coronavac, a vacina que vem do laboratório Sinovac da China, e está vacinando a maior parte dos brasileiros no combate à Covid-19,
a Câmara prestando essa homenagem, presidente. Importante, né? Eu acho que nós temos que ressaltar as questões positivas, independente, né? Infelizmente o país adotou uma postura de duelo ou de embates políticos, e a gente aqui não se atém a isso, né, Marcelo? Então, se ater a efetivamente os casos positivos que vem acontecendo. E o Instituto Butantan, né, para o estado de São Paulo e para o país tem sido significativo. Hoje eu fico imaginando se nós não tivéssemos, por exemplo, a vacina de São Paulo, né, a vacina do Instituto Butantan, que por enquanto ainda é feito a partir das IFAs que vem da China, mas tão logo terá sua produção aí, até porque esse calendário vacinal do Covid-19 deve se estender anualmente, como por exemplo, as vacinas da gripe. Então ele vai ter uma produção autônoma, né? Ou seja, e as pessoas que lá trabalham, os servidores, eles merecem minimamente esse reconhecimento. E é isso que nós fizemos, um reconhecimento por toda os estudos, por tudo aquilo que foi feito, principalmente por as pessoas que estão diretamente ligadas a esse enfrentamento a partir da produção das vacinas. Eu acho que a Câmara, mais uma vez, cumpriu um papel muito singelo, muito simples, mas que eu acho que as pessoas precisam, de alguma forma, também serem valorizadas por tudo aquilo que se debruçaram e efetivamente estão fazendo. Adilson Júnior, vereador e presidente da Câmara Municipal de Santos, conversando conosco aqui na Rádio Guarujá, nos 1550, frequência tradicional do rádio, e também pelas redes sociais, em especial pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Presidente, nós estamos vendo aí aos poucos, né, apesar de que os casos ainda continuam grandes, né, de contaminação pela Covid-19, os leitos, a rede pública lutando para disponibilizar mais espaço para atender a população, mas parece que há um retorno, né, um ensaio de um retorno. Não digo que a rotina, porque a rotina já foi afetada, mas há um retorno das atividades, o município está voltando à ativa. Como é que o vereador vê essa questão? Acho necessária, né? Minha opinião particular depois de mais de um ano no enfrentamento do Covid, tudo aquilo que pudesse ser feito, por exemplo, em Santos nós tínhamos perto de 90 leitos de UTI, hoje temos mais de 400 leitos de UTI, ou seja, para o enfrentamento do Covid, não é? E isso nunca diminuiu, né? Ou seja, só aumentou, pelo contrário, sempre a busca de leitos, ou seja, Santos não deixou de atender ninguém ao longo desse período. Eu acho que é uma coisa a se destacar pelos nossos profissionais aqui, ninguém deixou de ser atendido. Nós não tivemos, graças a Deus, né, aquele cenário que infelizmente vimos em outros lugares, da falta de leitos, da falta de oxigênio ou da falta dos medicamentos Covid. Agora é hora também dos gestores começarem a pensar também nesta retomada econômica. Eu acho que as medidas que foram feitas foram amargas, foram duras, mas talvez necessárias naquele momento. Agora é hora de toda a população também ter a consciência de, enquanto a gente não tem o ritmo vacinal à altura, né, ou seja, como eu disse, o país está pagando um preço por isso, mas não adianta a gente ficar lamentando. Infelizmente, essa é o que estamos vivendo. Cobrar, sim, das nossas autoridades responsabilidade. Por exemplo, a gente não pode ficar falando bobagens de um país que produz, por exemplo, os insumos da vacina que nós temos aqui. Não pode, né? Mas a gente também tem que pensar que na questão da retomada econômica, tão importante, também para a preservação de vidas, né? Para o cidadão levar aí o seu pão de cada dia para casa. Esse eu acho que é uma vertente necessária, que a gente possa aí tão logo retomar as atividades na sua plenitude. Claro que não vai ser mais diferente. Nós tivemos efetivamente aí, ao meu ver, um grande divisor de águas no nosso comportamento, seja ele no comportamento, na questão comportamental da relação de consumo, não é? Na nossa relação comportamental das relações interpessoais, mas é necessário a gente agora focar também, não deixando, lógico, preservando aí na questão da saúde, mas eu penso
que temos que ter ações municipais, estaduais, federais para uma retomada econômica em V, né, que ela seja célere e rápida, para que a gente possa colocar na ponta aí geração de emprego e renda que é tão necessária para a nossa população. O presidente foi muito feliz quando falou que nós não devemos tripudiar daqueles que nos ajudam, que é o caso da China, ao fornecer os insumos, que é o fator importante para a fabricação da vacina. E está havendo aí essa questão, essa preocupação da falta de doses para a segunda vacinação contra a Covid-19. As cidades da região estão aí com o sinal ligado. Parece que há aí a preocupação. É claro que já houve a confirmação por parte do Instituto Butantan de que a semana que vem esses insumos cheguem ao Brasil para ser retomado novamente a fabricação da vacina e a distribuição, mas há esse período que ficou parado, ele pode causar um certo problema, né? Na questão do calendário de vacinação. Como é que o presidente vê essa questão? Acendeu o sinal amarelo nas cidades da região com relação à falta de doses para a segunda vacinação contra a Covid, presidente? Sem dúvida, Marcelo. Eu acho que tem que acender e temos que ficar bem preocupados, né? Talvez por uma ironia do destino, em ato contínuo aí talvez de uma má colocação, e aqui eu não quero entrar no mérito do presidente Bolsonaro e tal, eu acho que o Bolsonaro, pessoa, pode ter a opinião que quiser, né? E isso tem que ser respeitado, faz parte da democracia. Mas o presidente Jair Bolsonaro, na investidura do seu cargo de presidente da República, que governa para uma nação, né? E a nação ela tem que ser respeitada do seu ponto de vista de querer ou não, de aceitar ou não, não pode proferir o que proferiu e colocar em dúvida, por exemplo, questões que ainda não estão nem explicadas, principalmente do produtor de uma coisa tão importante que são as IFAs da questão vacinal. Você vê que em ato contínuo, infelizmente, a China, na alegação dela por questões burocráticas, em ato contínuo cessou aí o envio das IFAs, né? E agora fala que vai mandar, mas infinitamente menor daquilo que era projetado. Isso é muito ruim. Muito ruim, principalmente aqui em Santos, né? Que a gente vê aumentando o número, nós tivemos aí, até por conta das medidas duras, amargas, que foram colocadas, mas os números de ocupação de leito diminuíram, né? Você vê que começa de novo a crescer esse número. Ontem, por exemplo, no nosso setor privado, os leitos privados já 90% de ocupação. 90%. Voltou a crescer. E no público também voltou a crescer. 59%. Nós, pós-lockdown, aí chegamos à marca aí de 30 e poucos, 40%. Já estamos atingindo 59%. Ou seja, conscientização, uso de máscaras, de álcool gel e aliado à aceleração vacinal é o que faz com que esses números começam a ser reduzidos ou estagnados, né? Quando esse conjunto fura, é inevitável. É isso que acontece e nos deixa bastante preocupados. Preocupados porque todos nós, perto de nós, da família, de amigos, tivemos pessoas que não estão mais entre nós, que foram ceifadas do nosso convívio por conta do Covid-19, né? Isso é muito triste. E a gente só vai ter esse cenário melhorando, como está acontecendo em outros lugares, como nos Estados Unidos, por exemplo, que ultrapassa aí a marca dos 70% de vacinado e hoje já permite até a não utilização de máscaras. Esse cenário, no Brasil, só será possível quando a gente tiver pelo menos a mesma coisa, um número de vacinação acelerada, né? Ou seja, e principalmente uma conscientização das pessoas. Aí a gente começa a, como você disse, talvez pensar numa retomada ou a ter este novo mundo, digamos, né? Pelo menos muito próximo do mundo que nós deixamos há um ano e tanto atrás. Ou seja, né, presidente, basicamente esses são os temas que estão sendo abordados entre os vereadores da Câmara Municipal de Santos, ou também tem a questão regional, local, os temas que dizem respeito ao santista, a quem compõe a região da Baixada Santista, presidente?
Não, lógico, eu acho que isso é uma pauta presente na nossa Câmara, mas sem dúvida alguma tem que ser uma pauta presente na região, né? Ou seja, é como a gente fala lá, estão falando de Covid, mas também com os casos que estão acelerados de chikungunya e dengue, né? Ou seja, que tem que ser uma pauta também regional. O vírus e o mosquito não escolhem fronteiras, tampouco cidades, tampouco, né, para onde eles vão. Então isso tem que ser de fato encarado não só de uma forma metropolitana e claro de uma forma única, né, uma forma agregada, porque senão as falhas, elas sem dúvida alguma sofrem maiores alterações, né, quando não se está junto ou quando as ações não são conjuntas, né? E aí quem perde sem dúvida é a população. Mesmo assim, né, a gente com essa questão dispare às vezes, né, você vê que Santos tem mais de 207 mil doses já aplicadas, isso quase 30%, ou melhor dizendo, mais de 30%, né, para ser mais exato, são 30,6% da nossa população já vacinada em primeira dose, mas não é algo a se comemorar. Não adianta a gente ter aqui 30%, a cidade vizinha, o Guarujá, o São Vicente, de repente ter uma marca menor. Ou seja, não tem sentido, né? A gente precisa pensar como um todo. Estamos encerrando a edição desta quarta-feira aqui do Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade que volta amanhã, a partir das 8 da manhã. A TV Guarujá e a Guaru TV seguem agora com sua programação normal. Mais notícias aqui na Rádio Guarujá você confere ao meio-dia no Rotativa no Ar. E agora nos 1550 você fica com Renato Costa e o Show da Manhã. Bom dia a todos. Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.